A História do Paraná. Parte 1. Das origens até os anos 1920. O estado do Paraná, hoje um dos mais importantes do sul do Brasil, tem uma trajetória rica, marcada por disputas territoriais, movimentos de colonização e personagens que ajudaram a moldar sua identidade única. Neste primeiro capítulo, vamos conhecer os principais marcos da história paranaense, desde seus primórdios até o início do século XX. Antes da chegada dos colonizadores europeus, o território paranaense era habitado por diversos povos indígenas, principalmente os guaranis, caingangues e chetás. Essas populações tinham culturas diversas e viviam da caça, pesca e agricultura. Os primeiros registros da presença europeia datam do século XVI, com as primeiras entradas e bandeiras paulistas em busca de riquezas naturais e indígenas para a escravização. O nome Paraná deriva do tupi e significa semelhante ao mar, referência ao imenso rio Paraná, um dos principais do estado. A posição estratégica da região atraiu o interesse português, especialmente por seu caminho natural para o interior, passando pela região de Paranaguá, um dos pontos mais antigos de colonização. A cidade de Paranaguá, fundada oficialmente em 1648, é considerada o primeiro núcleo urbano do estado. Seu porto natural foi vital para a exportação de produtos como erva-mate, madeira e ouro. A mineração, inclusive, teve importância no século XVII, mas perdeu força com o tempo. Paranaguá simboliza o nascimento da ocupação europeia permanente no Paraná. A cidade foi palco de disputas entre colonos portugueses e indígenas, e também alvo de ataques de piratas e corsários. Durante os séculos XVIII e XIX, o Paraná era uma rota de passagem entre o sul e o sudeste do Brasil. O famoso caminho de Viamão, usado pelos tropeiros para levar gado do Rio Grande do Sul até São Paulo, consolidou a importância da região. Cidades como Castro, Lapa e Campo Largo cresceram ao longo desse caminho. Os tropeiros não apenas movimentavam a economia, mas também deixavam marcas culturais e sociais profundas, como a culinária típica e festas tradicionais. Durante boa parte do período colonial e imperial, o território paranaense esteve subordinado à capitania e depois província de São Paulo. Isso gerava insatisfação entre os habitantes locais, que se sentiam politicamente esquecidos e economicamente explorados. A pressão pela autonomia cresceu ao longo do século XIX, especialmente com o crescimento da produção de erva-mate, conhecida como o ouro verde do Paraná, e com o aumento populacional nas regiões de Curitiba e Lapa. O clamor pela separação se intensificou e, em 1853, por decreto imperial de Dom Pedro II, o Paraná foi finalmente desmembrado de São Paulo e elevado à categoria de província independente. Curitiba foi escolhida como capital. Um dos nomes mais importantes dessa conquista foi o Barão de Antonina, João da Silva Machado, grande defensor da autonomia paranaense. Outro personagem notável foi o Visconde de Nácar, Joaquim José Pinheiro, que também teve papel crucial na política da época. A partir de meados do século XIX, o Paraná passou a atrair imigrantes europeus, especialmente alemães, poloneses, ucranianos, italianos e suíços, que se estabeleceram em diversas regiões, como em Colombo, São José dos Pinhais, Prudentópolis e Ponta Grossa. Essas colônias trouxeram novas técnicas agrícolas, hábitos culturais e impulsionaram o desenvolvimento econômico do estado. A mistura entre essas culturas formou uma das identidades mais plurais do Brasil. Curitiba, que já era capital, cresceu com influência europeia evidente na arquitetura, culinária e organização urbana. Esse movimento foi impulsionado por políticas de incentivo à imigração promovidas pelo governo imperial e, posteriormente, republicano. Durante a Guerra do Paraguai, o Paraná teve papel estratégico. Tropas passaram pela região, e soldados locais participaram dos combates. A cidade de Lapa se tornou um símbolo de resistência em 1894, embora em outro contexto, a Revolução Federalista.
O Cerco da Lapa foi um dos episódios mais marcantes da história do Paraná e do Brasil. Durante a Revolução Federalista, conflito entre republicanos e monarquistas, a cidade de Lapa resistiu heroicamente às tropas federalistas. O herói desse episódio foi o general Gumercindo Saraiva, que liderou os federalistas, e o comandante legalista, Coronel Gomes Carneiro, que ficou cercado na cidade por semanas, com um pequeno número de soldados. Gomes Carneiro morreu em combate, mas sua resistência foi essencial para o avanço das forças do governo. Esse episódio entrou para a história como um marco de bravura e sacrifício. A Lapa até hoje preserva sua memória com museus e monumentos. Com a proclamação da República em 1889, o Paraná se tornou Estado federado. Durante os primeiros anos do regime republicano, o Estado passou por instabilidades políticas, mas também por forte crescimento econômico, especialmente com o avanço da agricultura, pecuária e a expansão das linhas férreas. A ferrovia Curitiba-Paranaguá, inaugurada em 1885, foi um marco da engenharia brasileira. Ela conectou o interior ao litoral, facilitando o escoamento de produtos e o deslocamento populacional. Maria Bueno, 1833-1893, mulher simples de Curitiba, ficou conhecida por sua piedade e caridade. Após sua morte, virou figura de devoção popular, considerada por muitos uma santa popular do Paraná. Vicente Machado, 1856-1907, importante político paranaense, foi presidente do Estado e senador da República. Lutou pela autonomia regional e modernização do Paraná. Francisco Xavier da Silva, um dos primeiros governadores republicanos do Estado, promoveu reformas administrativas e educação. No começo do século XX, Curitiba começou a se transformar em um centro urbano mais estruturado. A cidade recebeu iluminação elétrica, bondes, escolas e hospitais. O Estado começou a experimentar os primeiros sinais de industrialização leve, principalmente ligada ao beneficiamento de madeira e alimentos. No campo, o Paraná seguia fortemente rural, com uma economia baseada na erva-mate, na madeira e na agricultura familiar, sustentada pelos descendentes de imigrantes. Curtiu esse mergulho na história do Paraná? Se inscreva para não perder a parte 2, onde vamos contar tudo sobre o Estado a partir dos anos 20, passando pelo café, imigração japonesa, grandes obras, ditadura, redemocratização e os dias atuais. Compartilhe com quem ama História do Brasil.